Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Queria que você estivesse abrindo aí sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Amém. E diz assim, aqui na minha. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome nossas mentes, leve nossas mentes cativas ao Senhor. Quero repreender todo espírito maligno de dispersão, que quer roubar, Senhor, a atenção da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, ela possa germinar em nossos corações. Espírito Santo, que nós possamos ouvir, Deus, que possa germinar no nosso coração e que nós possamos praticá-la. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu intitulei essa mensagem, como nós estamos na semana da cura das emoções, e eu fiz uma pergunta. Existe cura para nossas emoções? Existe cura para nossas emoções? O que é que acontece? Nos deparamos no nosso dia a dia com cristãos, buscando viver uma vida em santidade, mas trazendo dentro de nós, dentro da nossa alma, uma bagagem. Seja ela positiva ou negativa, herdamos na nossa família, pela cultura familiar e também bênção ou maldição hereditária. O que é que acontece, queridos? Nesse tempo que eu tenho vivenciado de cristão, como cristão, eu tenho convivido com muitos e eu tenho percebido, tenho observado que o anseio do coração, do meu coração e do seu coração, é que nós possamos ser santos. Que a gente possa permanecer santos. Por isso que eu achei muito interessante esse texto, quando o Espírito Santo está falando comigo em Hebreus. Porque a santidade, ela nos leva a ter um relacionamento com o Senhor. Mas também a falta dela faz com que eu e você, nós nos afastamos do Senhor. E é interessante que existe uma luta, há uma luta dentro de nós, dentro de você. Precisamos identificar em nossas atitudes as prisões na nossa alma. Porque, queridos, o que eu tenho observado são pessoas que estão com a alma presa. Não consegue romper. Passa anos e anos e ela estacionada no mesmo lugar. E a tendência dessa pessoa é ela retroceder e desviar. E é interessante que se você observar, se for sondar, às vezes até o seu coração, não estou falando para ninguém específico, mas o que é que acontece? Tem pessoas que é mais ou menos assim. Elas estão na casa do Senhor, buscando o Senhor, e tem alguma área na vida dela que ela é presa nas emoções. E o que é que acontece? E ela quer ser liberta. Que libertação é para nós, é para crente. Então o que é que acontece? Então ela quer ser liberta. E ela vai e ela cai nesse pecado. E de repente, ela começa a se deparar com ela mesma. E ela chega num culto, aí a palavra fala com ela. Ela não se arrepende, é só o remorso. De repente ela começa a chorar. Às vezes ela chora. Meu Deus, eu não vou fazer mais isso, Senhor. Eu te prometo. E cai de joelhos, Senhor, me perdoa. Aí passa um período em santidade e de repente ela cai de novo. Aí você pode perguntar, essa pessoa, Josimilton, ela ama Jesus?
Eu acredito que tem pessoas que amam Jesus, só que elas estão presas nas emoções, por demônios ou por alguma coisa, alguma lacuna que na sua alma ficou em aberto e não foi curado. Então, o primeiro ponto que eu coloquei nessa mensagem foi: você precisa de libertação em sua alma. Isso eu quero que você faça uma avaliação. Na medida que eu for falando, você vai analisando. Você vai analisando. Faça como Davi: Senhor, som do meu coração, mostra o meu coração e o meu caminho. Porque se existir hoje, se existir prisão na minha alma, eu quero sair deste lugar hoje, liberto. Amém? E é interessante, queridos, que Deus, Ele não quer que eu e você vivamos uma vida de hipocrisia. Não é o desejo de Deus. E como é essa vida? É você chegar, você olha a vida dos irmãos e você começa a dizer até assim, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz isso, mas na sua vida Ele não fez. Aí você está dizendo o quê? Você está sendo um hipócrita. Você está falando que Jesus fez algo na sua vida, mas no secreto, quando você está você cai em pecado, você erra. Então Deus, Ele não quer que eu e você vivamos uma vida dessa forma. Ele quer curar esse processo. E é em mim e em você. Por isso que eu disse, você precisa analisar. Começar a se perguntar: Senhor, eu tenho alguma área na minha vida que eu preciso de libertação? Então, quando acontece isso, quando a pessoa está nesse nível, que ela fala que Deus é bom, que ela fala que Deus faz, mas só quer dar boca para fora, que ela ainda não provou de fato, não provou a libertação, a cura, as promessas, tudo que Deus tem para ela, então vem o desânimo. Ela começa a ficar um crente desanimado. Você olha para esse crente e diz assim: meu Deus, parece até que ele foi nem batizado nas águas. Ele foi batizado num pote de vinagre. De tão azedo que é. Você chega perto dele e você diz assim: meu Deus, que crente azedo. Essa pessoa está precisando de Jesus. Eu já vi, minha gente, sem brincadeira, eu já ouvi uma vez uma pessoa que não conhece Jesus aconselhando uma pessoa que conhece. Quando eu olhei, eu digo: não, Senhor, é mentira. Isso é uma situação genial. Uma pessoa que disse que conhece Jesus, aí me diga, raciocine comigo, como é que essa pessoa ela vai querer Jesus? Ela não vai mudar, sabe por quê? Porque a outra pessoa que diz que tem Jesus não está de fato vivendo e testemunhando que tem Jesus. Ela vai dizer: então me deixe no lugar que eu estou. Eu sem esse Jesus eu estou mais feliz do que ela. Ou senão ela diz: se levanta, mulher, Deus é bom. Sai dessa vida. Então, vem um sentimento de fracasso, e tem pessoas que desistem de lutar e se entregam a seus desejos carnais desenfreados, sem preocupar-se nas consequências que virão. E é interessante, quando a pessoa ela vive nas emoções, que ela não consegue ser curada ou liberta nas emoções, e ela passa um período na igreja, então ela fica evitando o mundo. Ela evita ir para a festa, ela evita se prostituir, ela evita o mundo em sua força. Mas, queridos, quando ela sai, parece que o que ela não pecou, naqueles 3, 4, 5 anos, dá uma loucura, como a palavra nos ensina, né? É 7 demônios piores. Então ela faz coisas que você diz: meu Deus, fulano chegou nesse nível de pecado, mas por quê? Porque na alma dela, as suas emoções não eram curadas. E uma pessoa amargurada em um ambiente, tanto no seu lar, como em suas atitudes, uma pessoa amargurada, ela contamina um ambiente, tanto no seu lar, como com as suas atitudes. O que é que acontece? Geralmente nós nos deparamos com pessoas assim, que elas estão amarguradas. E eu coloquei aqui 4 pontos, eu poderia colocar muito, mas para não ficar tão extenso, eu vou dar 4 exemplos bem próximos de nós, que o primeiro é no casamento. Uma pessoa que ela é frustrada no casamento, ela reage dessa forma. De repente chega um casal alegre, feliz, e diz assim:
eu vou casar. Aí ela olhou para ela e falou, misericórdia. Tá aí ficando doida. Se for um homem, ele diz, menino, mata um. Mata um que tu pega 20 anos, tu se solta. Casamento, tu vai ficar preso o resto da vida. Isso é o quê? É uma pessoa frustrada. Porque acha que casamento não é bom, que casamento é uma prisão, que casamento você tem que estar prestando conta da sua vida, mas de fato você tem que prestar mesmo. Se você é casado, não existe isso. Por isso nós precisamos amadurecer nessa área. Outro ponto é com os filhos. Eu tive uma experiência com, acredito que 3 pessoas que foram frustradas com seus filhos. Sofreram. E quando eu fui falar que Suzy estava grávida, eu vi um desânimo tão grande no rosto da pessoa. E a pessoa olhou para mim e teve coragem de dizer assim ainda. Oxe, tá ficando é doido. Olha, eu sofri tanto com meus filhos. Olha, tu vai ver, é bonitinho. Quando é pequeno, mas depois que cresce, tu vai ver a raiva que isso faz. Eu disse, misericórdia, Senhor. E eu por dentro, xereia cantarará, vai estar repreendido em nome de Jesus. Não é? E eu observo, disse, meu Deus, uma frustração com os filhos. Outro também no emprego. Tem pessoas que profissionalmente ela não consegue se realizar. Então, querido, ela é uma pessoa amargurada, não fica em emprego nenhum. Porque todo emprego é ruim. Porque o patrão não presta, o funcionário não presta, e ninguém presta. Tem uma pessoa que eu cheguei para ela, que eu conheço, que ela disse assim, aqui tem emprego, não, então você vai ter que morrer, vai trabalhar no céu. Porque emprego perfeito não existe. Eu queria ter ganhado um prêmio milionário para não trabalhar, dormir até mais ou menos 9h30, 10 horas, e depois curtir até quase 1 da manhã, que eu sou da madrugada. Tinha coisa melhor, mas não foi para isso que Deus nos fez. E o outro, queridos, que eu acredito que é um dos mais fortes, que envolve o reino de Deus, é pessoas frustradas com igreja. Amargurada com igreja. O que é que acontece? Ela consegue contaminar outras pessoas. Elas conseguem sujar o coração de outra pessoa. Às vezes a pessoa ela não está nem pensando, nunca passou pela mente dela. Aí de repente ela, ué, tem umas pessoas que estão me chamando para ir para a igreja. Vamos, vai, tu vai ver. Ué, pensa um campo de gente falso. Os crentes é os piores que tem. Pense num bichinho ruim, é uma raça de crente. É uma desgraça, viu? Por quê? Porque ela foi frustrada. Então ela não curou as suas emoções. Então ela vomitou aquilo que estava no seu coração. E é necessário uma cura nas emoções para poder ser liberto dessas frustrações. Eu acredito que a frase das pessoas que vivenciam isso é: tanto tempo que eu estou mais Jesus e não consigo me libertar desse pecado. Porque geralmente tem pessoas que estão presas de fato em pecados de estimação. Seja na pornografia, seja na masturbação, seja na mentira, seja num roubo pequeno. Porque às vezes as pessoas, sendo crente, acham que tem que ser um roubo muito grande para que você aconteça uma coisa ruim. Não. Para Deus, roubo é roubo. Então, eu quero que você abra aí sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler a parte B. Eu me lembrei até que eu estava fazendo essa palavrão, então eu me lembrei de pastor Misael. A parte B. Romanos 12, 2, parte B. Amém? Que diz o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável é nos dar prazer. Para não vivermos buscando prazer em outras coisas ou em lugares que não sejam Ele. Por isso que nós devemos sempre confiar na vontade de Deus. Você sabia que muitas vezes as pessoas, elas saem para buscar alguma coisa fora, por quê? Porque elas não confiam no Senhor.
Então, quando ela não confia, ela não tem prazer no Senhor, então ela precisa buscar prazer em coisas ou pessoas. Então, esse versículo é bem específico, quando ele diz: para que experimenteis, experimentar é provar, para que experimenteis que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, eu e você, e como nós estamos falando de, da cura nas emoções, em relação às nossas emoções, nós precisamos de fato entender o reino espiritual, como é que funciona. Porque muitas vezes tem crente que não entende o mundo espiritual e se perde. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus no início, é uma luta, porque vamos viver uma transformação e a nossa carne não quer. Vai ser normal nossa carne não querer e ter prazer. Ainda porque nossa carne estava tão acostumada com o que era errado, que não quer submeter à vontade do Espírito, que é agradar a Deus. Alguém quando se converteu, passou por isso, ou só fui eu? Eu acredito que todos nós, quando nós entregamos a vida a Jesus, então para que nós venhamos ter uma vida de santidade, uma vida de entrega, de render ao Senhor, nossa carne vai fazer o quê? Gritar, espernear, lutar contra você. Para quê? Para que você não aceite o que o Espírito Santo está te direcionando a fazer. Mas na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. O exemplo é um relacionamento na igreja. Quando um jovem ou uma jovem, ela se apaixona. E esse jovem ou essa jovem é um descrente. Lá em 2 Coríntios 2, lá em 2 Coríntios 6, 14 diz: não vos prendeis a um jugo desigual com o qual ou fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Eu não vou enfatizar a questão desse texto, porque não é a ênfase da pregação. Mas o que eu quero enfatizar é quando uma menina ela se apaixona, ou quando um rapaz ele se apaixona por uma pessoa que não é cristã, ela fica presa nas emoções. E quando você vai aconselhar, queridos, eu vou dizer a você, o pisoteio é grande. Para você aconselhar uma pessoa que está apaixonada, que já se envolveu, que está na lama até os cabelos, é difícil. Para ela lhe ouvir, eu digo a você, é quase impossível. Mas é uma luta para essa moça, esse rapaz, deixar esse relacionamento. E tenta de todas as formas convencer que a sua decisão é a correta. E está agradando a Deus. E é interessante. Tem pessoas que elas fazem isso com o pecado. Às vezes elas estão no pecado, elas estão vivenciando o pecado, elas estão vivendo algo que é errado. E ela tenta se convencer. Hoje as pessoas estão pegando na Bíblia, você sabia disso? Tem pessoas que estão pegando na Bíblia para tentar convencer ela mesma que o pecado dela é certo. E nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com isso. Principalmente, eu sempre enfatizo quando você vai ouvir pregações por internet. É muito sério. Temos que ver se de fato o que está na palavra está de acordo com o que ele está falando. E você buscar a revelação do Espírito Santo. Outro exemplo, queridos, que eu quero que vocês prestem bem muita atenção nesse exemplo. É uma coisa tão sorrateira, tão simples, que às vezes as pessoas dizem, não, foi uma mentira para uma boa ação. É a questão da mentira. Hoje, infelizmente, nós pegamos cristãos que estão mentindo. E às vezes usa isso. Não foi uma mentira para o bem. Existe a mentira para o bem. Nunca nem vi. Uma mentira para o bem. Então, assim, queridos, veja, e eu quero enfatizar essa questão da mentira. Sabe por quê? Eu quero enfatizar. Você vai dizer, não, mas a mentira é uma coisa tão simples. Eu posso mentir, está em casa, diz que eu não estou não, diz que eu não estou não. Tá assim. Sabe por quê? Abra comigo em Apocalipse 21:8. Abra aí.
que eu quero trazer para você a seriedade sobre a mentira. Amém? E diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo de enxofre, o que é a segunda morte. Queridos, a mentira vai te levar, sabe para onde? Para o inferno. Às vezes, meu Deus, Josemito, como é forte. É forte. E você precisa se arrepender, seja no seu trabalho. Eu já passei muito isso no meu trabalho. Josemito, faz isso ali, faz assim, assim, assim. Eu digo, eu não faço. Josemito, vai ali, faz assim, assim, assim. Eu digo, eu não faço. E quer dizer, teve uma menina que disse assim, quer dizer que tu não mente, não? Ela disse, não. Ela disse, duvido. Eu digo, você está querendo me medir por você. Eu tenho temor do Senhor. Eu sou tentado a mentir? Sou. Porque eu digo a você, não é fácil. Você, no mundo que a gente está hoje, ser crente, ser firme. Hoje a gente está vendo a hipergraça, onde as pessoas fazem o que quer. Hoje, como o pastor pregou domingo, crente hoje não está tendo mais credibilidade. Eu lembro, digo a você, pela minha mãe. Quando eu tinha uma casa que a gente foi alugar, a minha casa, eu disse assim, eu vou alugar. E meu irmão chegou e disse assim, eita, agora vai dar certo, viu? Que é um casal de crente. Aí minha mãe disse, me desgraça de crente paga nada a ninguém. Eu sou mãe, eu sou crente. Mas veja, queridos, infelizmente é a realidade hoje da igreja. Pessoas compram e não pagam. Pessoas que pedem emprestado e não devolvem. Eu digo a você, eu mesmo que em relação de livros, hoje eu sou muito... Eu tenho mais cuidado em emprestar meus livros. Tantos livros que eu já emprestei, eu não sei mais com quem está. E eu fico me pensando na minha mente. Eu digo, meu Deus, o que se passa na mente da pessoa que pegou meu livro? Eu acho que ela não tem o temor do Senhor. Ou tem alguma coisa errada na mente dessa pessoa. Porque a gente sempre fez questão, principalmente com o João Pedro. Uma vez ele chegou com uma borracha da escola. Eu disse, João, que ele deu? O coleguinha da escola. Eu disse, João Pedro, tem certeza que esse menino que era uma borrachinha, um desenho? Ele disse, ele me deu, pai. Tá certo. Quando foi no outro dia, ele disse, deixa eu olhar, João Pedro, na escola hoje. Eu fui lá, quando tinha visto, quem foi o coleguinha que lhe deu? Aí eu chamei ele, vem aqui. Você deu essa borrachinha a ele? Ele disse, foi? Eu dei a ele. Eu digo, amém. Por quê? Porque eu preciso, eu preciso fazer isso. Às vezes tem brinquedo aqui na salinha da igreja. Lá ele quer levar. E eu digo, não vai levar. É da igreja, não é seu. E ela já toma para ela, viu? É meu. Eu digo, não, é da igreja. Vamos devolver. Então, queridos, se você tem esse deslize, essa falta aí de mentir, se corrige e se arrependa. Porque, queridos, quando for no dia do juízo, essas mentirinhas que você deslizou, quando você for entrar na porta do céu, todo feliz, vai abrir o telão. E tá lá, Jesus sentado para ali olhar. Aí você não vai entrar. Por quê? Porque olha, só vi mentindo. Então, não entra não, viu? Guarda esse capítulo, esse versículo. Apocalipse 21, 8. E o segundo ponto, queridos, em relação a gente ter esse processo na nossa alma, nas nossas emoções, a gente ter a libertação para viver uma vida de santidade, como a gente leu em Hebreus. Foi o seguinte, eu coloquei aqui. Pecar repetidas vezes te leva ao hábito e prende suas emoções. Pecar repetidas vezes te leva ao hábito e prende suas emoções. Abra aí Provérbios 5, 22 e 23. Provérbios 5, 22 e 23. Diz o seguinte: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque
desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Queridos, você sabe o que é uma corda, né? Corda, todo mundo sabe o que é uma corda. Então aqui, esse provérbio ele é bem específico, quando ele diz que todas as vezes que você for pecar, então você vai sendo amarrado. Amarrado. Isso é onde? Na alma. É nas nossas emoções. É igual o sexo fora do casamento. As pessoas ficam dando relação. Elas acham, as pessoas que não conhecem Cristo, porque as que conhecem não deveriam fazer isso. Mas elas acham que lavou, tomou um banhozinho, olha, tá novo. Estou livre, estou liberta. Você lavou por fora. Mas você fez uma aliança com todos os homens e todas as mulheres que você se deitou. Por isso que eu quero que você faça um encontro com Deus também, viu? Poderoso. E é ministrado principalmente nessas áreas. Por isso que uma pessoa que anda no caminho do remorso se desvia. Pois é só emoção. Que foi uma palavra boa que Deus falou ao seu coração, mas não é gerado um arrependimento genuíno. Quem não se arrepende, morre. Todos aqueles que pecam e não se arrependem, eles vão morrer nos seus pecados. Tanto pode ser morte espiritual, ou pode ser morte física. E quando nós falamos de alma, mente e alma é a mesma coisa. E ela pode ser transformada ou pode ser reprogramada. Que está lá em Romanos 12:2. Agora nós vamos ler ele todo. Abra aí, Romanos 12:2. Já tem aqui também, se quiser ler aqui atrás. E diz o seguinte: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante que ele diz aqui, que sede transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa alma. Porque esse processo de renovação é na alma e não no espírito. Não é o espírito que precisa de renovação. A nossa alma, o Espírito Santo, ele já é completo. Então é na alma, por isso que nós precisamos entender sobre nossa alma e o nosso espírito, para que conseguimos andar em vitória. Porque nossa alma sempre vai ser contra o nosso espírito. E Deus estava ministrando esses dias, fazendo meu devocional até aquela música. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. E é muito profunda porque é esse texto. E eu disse, meu Deus, é verdade. Nós precisamos ser libertos de nós. Você sabia que o maior impedimento para crescer, tanto no reino de Deus ou na sua vida pessoal, é você? Às vezes o povo culpa Satanás. É Satanás não presta. Aí sabe que ele não presta mesmo, né? Mas a culpa é de Satanás. Foi Satanás. E Satanás. Aí tá o espelho. Tu tá se chamando de Satanás. Porque tu não estás conseguindo romper, tu não estás conseguindo avançar, tu não estás conseguindo romper pelo teu orgulho, pela tua ruindade. Não tem a ver com Satanás não, viu? Isso é dor da tua carne mesmo. Então, não é no espírito, é na alma. Quero que você abra aí em Romanos 7, 18, 19 ao 24. Nós vamos ler. Romanos 7, 19 ao 24. Diz assim: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, da minha alma,
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então eu acho muito interessante, porque de fato é assim. Muitas vezes nós não queremos fazer o mal, nós não queremos pecar. Mas a nossa carne, ela é inclinada a isso. Você diz, meu Deus, eu não quero. Eu lembro, eu te falei até uma vez, na ministração, eu já estava casado, ainda a gente não tinha João Pedro ainda. E eu estava no meu trabalho, eu acredito que foi de fato uma opressão satânica, e me deu vontade de olhar pornografia. Eu ficava numa sala sozinho, e na hora todo mundo foi embora, eu gerenciava lá uma área, e na hora eu peguei o notebook, e ficou na minha mente, abre, vê. Aí eu abri o notebook, botei no Google, pai dos burros, e não digitei, mas já vinha na minha mente para botar vídeo de pornografia. E na hora o Espírito Santo falou comigo. E ele foi bem firme quando ele disse, José Milton, não faça de conta que você não sabe o que você sabe. Porque no mundo espiritual, sabe que você sabe. Aí eu peguei ali, fechei o notebook e disse, Senhor, me perdoa. Eu feri a tua santidade. Só o desejo de fazer, me perdoa, Espírito Santo, e me ajuda para nunca mais eu fazer isso. Então, só o Senhor pode fazer isso. E eu e você reconhecemos, como disse Paulo aqui, miserável homem que sou. Queridos, tem tanto crente se achando tanto. Olha, eu sei quem é um homem e uma mulher de Deus. Não é pelo que ele ou ela fala. É pelas suas atitudes. Porque o que tem de pessoas orgulhosas, dizendo que conhece Jesus, dizendo que é assim com Jesus, aí eu digo, meu querido, está errado. Eu duvido. Porque quem anda com Jesus, no momento que você está prestes a errar, ou que você erra, o Espírito Santo, na hora, ele vem com uma luz, e você diz assim, meu Deus, eu pequei. Eu vivenciei isso hoje, até tem uma pessoa conversando comigo, José, eu estou fazendo o jejum de Daniel. Misericórdia, como a pessoa fica vendo o que é de mais ruim em nós. Isso é verdade. Porque o jejum não é para santificar Deus. O jejum é para nos santificar, para matar a carne velha. Dizer, tu não manda em mim não, sim. E hoje eu estava naquele pisoteio e de repente aconteceu uma situação na loja, mas me veio aquela ira, aquela vontade de pecar, e me deu vontade de falar umas coisas. E na hora o Espírito Santo disse, irai-vos e não pequei. Eu disse, mas o Espírito Santo não é fácil não, vice. Porque a vontade que tem de dizer umas verdades a essa pessoa. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos miseráveis, que nós precisamos da graça do Senhor. E eu coloquei aqui, queridos, alguns pontos interessantes em relação para eu e você que estamos buscando essa libertação, essa cura nas nossas emoções. Só que não é da boca para fora. Nós temos que ter atitude. E é impossível sermos libertos nas nossas emoções com as mesmas práticas do passado. É impossível você ser liberto nas suas emoções com as mesmas práticas do passado. Não tem como. E eu coloquei aqui coisas simples para você ir sondando seu coração. Primeira coisa que eu coloquei foi música secular. Tem pessoas que dizem que é normal. Você está dizendo Espírito Santo, Senhor, ou eu sou muito chato, ou eu sou muito crítico, ou eu estou no caminho certo. Mas eu não vejo uma pessoa, eu não me vejo, eu não acredito em uma pessoa que diz que é crente, que é cheia do Espírito Santo, que a gente anseia pelas coisas de Jesus. A gente quer as coisas lá de cima. E está escutando música do mundo. Eu já vivenciei, mesmo crente. Aí nós somos seduzidos. Eu vivi isso. Quando eu me converti, o pastor Marco lembra que ele sempre foi meu discipulador. E eu lembro que era uma luta. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, Senhor. Toda vez que passava alguma música do mundo, e eu era muito eclético. Eu escutava de Calypso a Alanis Morissette. Era um pisoteio. Uns brega. E quando eu me converti, eu tinha coleção de CD em casa.
Até eu errei. Na época eu peguei esse CD, era para me ter jogado no lixo, mas eu com pena dei uma menina do sítio. Aí depois é que eu vim ter o entendimento que não é assim que se faz. E como é que você quer ajudar uma pessoa a se converter e você pega sua bagagem do mundo e dá a uma pessoa? Tem como. Então, queridos, não tem como. Eu digo a você, na época que eu trabalhei no banco, eu escutava muito, aí ia para a feira, para prospectar cliente, e que eles tinham uma música, eita, música de Satanás. Toda vez que a gente chegava na feira, aí vinha aquela música do cachorro. Não sei o que lá e o cachorro, não sei o que lá o cachorro. Aí, na hora, vocês acreditam que num período mais na frente, quando a gente estava na feira, quase que eu canto, e as pessoas do banco sabiam que era crente, aí olhou para mim e disse, oxe, tu não é crente, eu sou. Quase que eu desvio um pouquinho agora. Foi sem querer, mas teve uma música triste dessa. Desde que a gente chegou de 8 horas da manhã na feira, não tira essa música do cachorro, é o cachorro, o cachorro. Como é que isso não sai da nossa mente? É igual você estar parado, é interessante. Você já passou por isso, ou só se já foi eu. Aí eu estou aqui parado, está passando uma música, a perna da pessoa vai. Saqueta, se converte e carne velha. Então por quê? Porque eu já falei sobre isso. A música, o ritmo, ele nos seduz. É interessante isso. A música do mundo, você pega pelo ritmo. E a letra, ela profetiza. Por isso que nós chamamos. Teve um vídeo que eu assisti de um cantor, onde ele falou, Renato Russo, o nome dele. E no vídeo, as pessoas, ele foi para o programa livre, tem esse vídeo nas internet, pode olhar lá. E esse vídeo, ele está dizendo, as pessoas dizem assim, canta a música Pais e Filhos, canta a música Pais e Filhos, que era a música top das galáxias dos adolescentes. Veja como é interessante isso, que o cantor, ele coloca sua alma na música. E ele pegou e disse, vocês sabiam que eu não gosto de cantar essa música? Aí Serginho Grosso perguntou, por quê? Ele disse, porque essa música eu fiz no pior momento da minha vida. Quando eu tive um crise com meu pai, eu estava tentando suicídio quando nasceu essa música. Então, por que fala geralmente na vida dos adolescentes? Que os adolescentes entre 12, 13 e 14 anos, eles estão vivenciando essa transição da não aceitação. Os braços muito grandes, o cabelo, o corpo, os dentes. Então, tudo a aceitação na questão da alma, descobrindo a identidade. Então, ela não está se enxergando, se querendo. Aí, de repente, vem aí os pais não entendem, ninguém me entende. Quem é que entende? A música. A música está dizendo o que eu queria falar. É tudo que eu estava querendo dizer. Por quê? Porque foi na época que ele estava mal, ele fez essa música, então ela fala. A música fala a alma das pessoas. Outra coisa, andando em lugares que você andava antes de conhecer Jesus. Infelizmente, vemos também pessoas que dizem ser cristãs, mas que começam a andar em barzinho. Não, ao invés de passar um refrigerante. Não, queridos, não é a aparência do mal. Já pensou? Eu estou aqui pregando, de repente você me vê sentado no bar tomando coca. Quem vai dizer que é coca? Se não botaram um pinguinho de rum dentro da minha coca. Não é. Então nós temos que vigiar. Outra coisa é a preguiça. Queridos, tem crente preguiçoso, viu? Que você tem misericórdia. Não faz nada para Deus. Você olha para ele, faz o quê? Nada. Você tem quanto tempo de crente? Acho que eu tenho, não vou nem dizer. Porque se dizer faz vergonha. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Tu cuida de alguém? Não. Tu evangeliza? Não. Tu ajuda na faxina? Não. Meu irmão, tu faz o que na igreja? Já pensou se todos os crentes fossem assim? Misericórdia, Senhor. Então, crente preguiçoso também não é liberto. Não tem como ser liberto, porque até para ser liberto, ele não tem coragem de ser liberto. Ele se acostuma com aquele pecado. Aí pega e diz, pecadinho, fica aqui, mas homem, nós não trabalho para jejuar, para orar, para ir buscar Deus, para você sair de mim, jamais. Fica aqui, nós assim, olha. Não chegar no céu, eu converso com ele, Jesus, tu sabe, é tão difícil. Era tão difícil ler a Bíblia, Senhor. Era tão difícil te buscar. E é assim, eu digo a você, olha, já expliquei, eu não gosto de série por conta disso. Não sou contra. Aqui assisto, eu falo por mim, porque eu fico preso. Uma vez eu estava assistindo uma série e eu ia fazer meu devocional. E eu fui fazer meu devocional com pensamento na série.
E eu ali, xererê, 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 e doido para terminar o devocional, eu falei 2 capítulos hoje. Por quê? Porque eu queria assistir. É saudável isso? Não, estou falando de mim. Aí foi que eu digo, não, entre ter meu devocional e assistir uma série, eu prefiro ter meu devocional. A inveja, queridos, é terrível. Sabe por quê? Porque a inveja, você quer estar no lugar do outro. Você não quer o que o outro tem. Não, eu queria o que o outro tem, não. Você quer ser ou estar no lugar do outro. E isso é horrível. Outro, fofoca. Queridos, isso não era para existir no meio da igreja. A nossa boca era só para sair o quê? Bênção. E quantas vezes, queridos, eu já fui fuxiqueiro, viu? Já fui, tenho que confessar meus pecados, já fui fuxiqueiro. Na época que eu não conhecia Jesus, depois que eu me converti, eu ainda continuei fuxiqueiro um pouquinho. Aí depois é que eu fui deixar. E eu era falso também, viu? Eu era muito falso. Muito, eu lembro até de uma vez que eu tinha uma amiga minha, que a bichinha, rapaz, então uma amiga minha, agora era amiga mesmo. Ela era minha amiga, mas eu não era dela. E a gente chegou, e eu encontrei ela, uma vez a gente no ônibus, eu encontrei isso uma vez. E ela de um lado, e a menina do outro lado. E depois que ela desceu, eu comecei a falar mal dela. E eu dei o papo para falar mal dela, falando mal dela. Que ela era feia, que ela se vestia mal. Aí nisso passou o tempo, quando me desespera. Aí toda vez eu encontrava ela na rua de casa, que ela morava na mesma rua. E ela, a bichinha, era crente. Aí ela chegou e disse assim, ela chama de Mito. Mito, eu queria falar contigo. Na hora já me veio um pisoteio ruim. Eu disse, ela quer falar comigo uma hora dessa. Ela chegou para mim e disse assim, olha, tu lembra daquele dia que nós estávamos no ônibus, eu, tu e tua amiga? Aí eu disse, eu me lembrei, mas eu tapiei. Eu disse, não, lembro não. Ela disse, olha, foi naquele dia. Aquela menina me disse que assim que eu desci do ônibus, disse que tu ficasse falando mal de mim. Disse que tu ficasse falando isso, isso e isso. Olha, vê, minha gente, que terrível. Eu duvidei, porque eu sei quem tu és. Vê, matou-me. Aí eu disse, é mentira, isso é uma bandida. Esqueça, sabe o que? Isso quer acabar com a nossa amizade. E eu era desse quilo. Aí depois que eu me converti, pela glória de Jesus, Deus me restaurou. Então, queridos, não seja fofoqueiro. Não fale de ninguém. A pessoa não está, corte. Seja uma pessoa íntegra. Integridade é isso. Uma pessoa avarenta, a avareza. Também. Tem gente que precisa ser liberta na questão das finanças. Não confia em Deus. Aí quer trabalhar. Aí morre. Deixou. Quem luxou? O governo. Aí dá vontade do cara pudesse futucar no caixão. Futucava. Toma. Trabalhasse tanto, agora vai para o inferno liso. Não. Vai para o inferno liso. Não devia ter servido o Senhor, que lá no céu tu ia andar na rua de ouro, pisar no ouro. E outra coisa, queridos, é a idolatria. Nós mudamos, literalmente, de igreja e de algumas práticas idólatras, mas substituímos. Ao invés de colocar outros ídolos, nós colocamos alguns ídolos. E um ídolo que está na vida dos crentes, se chama-se celular. Queridos, tem pessoas que não conseguem literalmente ficar sem telefone. E eu disse, meu Deus, já pensou se um dia o WhatsApp... Eu lembro que um dia, uma vez saiu, acho que foi 8 horas, o WhatsApp saiu de fora do ar. Pegaram o Telegram. Foram para o Telegram. E ficou aquele desespero. Quando será que volta? Quando será que volta? Então, queridos, olha, coloca uma coisa na sua cabeça. Tudo aquilo que rouba seu tempo e sua atenção é o seu Deus. Tem pessoas que não conseguem falar de Jesus, não conseguem orar. Por quê? Porque ela está cheia de besteira. Cheia de outras informações. Então, depois de lermos, será algum que faz parte da sua vida? Já está analisando aí o seu coração, para que no final a gente venha orar.
Precisamos ter responsabilidade com nossas atitudes e decisões diante do Senhor. Pare de culpar os outros da prisão da sua alma. É muito fácil culpar os outros, que até culpando os outros, você não consegue se achar ruim. É porque é o outro que fez isso, o outro que fez aquilo. É tempo de receber a cura nas nossas emoções para não vivermos uma vida religiosa dentro da igreja, dizendo que está tudo bem, mas dilacerado nas emoções, com vontade de desistir e voltar para a lama de onde saiu, onde até mesmo pensando em suicídio, na igreja. E o terceiro e último ponto, queridos, quero que você abra aí Atos 2, 1 ao 5. E aqui está a resposta da nossa pergunta, que foi o nosso tema. Existe cura para nossas emoções? E o ponto 3, eu coloquei: sejam cheios do Espírito Santo para seres curados. Sejam cheios do Espírito Santo para seres curados. Lá em Atos 2, 1 ao 5, vamos ler, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Queridos, se a gente for mergulhar nesse texto, se a gente for observar esse texto, essa descida do Espírito Santo sobre as pessoas, ele é até hilário. Se você for ler, chega a ser até engraçado. Se você for ler, ele diz assim, que desciam línguas de fogo, imagine a língua repartida, de fogo, descendo sobre o ombro das pessoas. Mas veja que interessante. Então, nesse contexto da descida do Espírito Santo, onde todos foram cheios, que estavam ali e que queriam receber do Espírito, porque se você ler no versículo 5, ele diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, religiosos e todas as nações que estavam debaixo do céu. Mas nem todo mundo recebeu. Só quem foi para casa. Quando Jesus... Eita, eu já dei até a dica, eu ia fazer a pergunta, olha. E uma coisa que é interessante, por isso que eu quis enfatizar essa descida do Espírito Santo, relacionado ao reino, relacionado a mim e a você. Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um novo governo dentro de nós. Quando eu e você, nós recebemos o Espírito Santo, existe outro governo. Não é mais o governo terreno. Você passa a ter o governo do céu, que é o do Espírito. Romanos 8, 9, eu vou ler, se você quiser anote aí. Romanos 8, 9 diz o seguinte: vós, porém, não andais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem como ser liberto. Por isso que cura e libertação nas emoções, nós precisamos do Espírito Santo. Aqui está a revelação que nós precisamos pertencer a Ele. E pertencer não significa entregar a vida a Jesus, mas entregar o governo, submetendo nossas vontades à vontade dEle. Porque o que é que acontece? Tem pessoas que entregam a vida a Jesus e acham
que a entrada do céu está garantida. Não lê Bíblia, não faz devocional, não jejua, não ora, não tem relacionamento com Deus, só entregou a vida a Jesus. Então, queridos, essa pessoa ela não é de Cristo. Não é. Porque é igual o casamento, o relacionamento. Por isso que Deus ele usa tanto a noiva. Porque quando eu me casei, então minha vida passou a ser de Suzy. E a vida dela passou a ser minha. E nós somos um. Como é isso, José Milton? Não sei. É de Deus. Só Deus que faz essas coisas. Então, o que é que acontece? Acontecendo isso, nós seremos transformados. Vamos ler 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Queridos, só o Espírito Santo pode curar a tua alma. Só o Espírito Santo pode curar as tuas emoções. E para finalizarmos, eu coloquei duas armas poderosas. Tinha mais, mas isso ia ficar muito extensa. Mas eu coloquei duas poderosas para que você exercite. O primeiro é a oração em línguas. O orar em línguas. Lá em 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18 diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quem foi que disse isso? Paulo. Por isso que Paulo foi quem foi. Por quê? Porque ele entendeu que o orar em línguas ia transformando ele de glória em glória e ele iria se tornar um homem que ele se tornou. Quer ser um cheio do Espírito Santo? Quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Ore em línguas. Por quê, queridos? Satanás ele não entende. É por isso que às vezes acontece até uma luta quando você vai orar em línguas. Você quer orar em línguas, você fica aí você não está entendendo nada, dá uma agonia, e parece que o tempo não passa. Você no natural, de fato, não acontece. Mas no espiritual, começou a acontecer. E Satanás, ele fica literalmente furioso. Por quê? Porque ele não entende. Então, para que eu e você, nós venhamos ter libertação nas nossas emoções, você precisa orar em línguas. Colocar essa área. Geralmente eu faço assim: Senhor, eu quero colocar, Senhor, diante de ti. Eu estava hoje mesmo orando, e eu vinha e disse assim: Senhor, hoje eu vou orar só em línguas. E comecei, chega, fica seca a boca da pessoa. Você eu estava dizendo até, estava conversando com Suzy, com a minha esposa, disse assim: eu fiz uma consagração no mês de janeiro e eu achava que eu ia ficar muito cansado. Porque eu sempre dormi no horário do almoço. E eu ficava irritadíssimo quando alguém... Olha, eu até às vezes me chateava com Suzy. Porque eu contava no cronômetro, meu tempo. Eu chegava para almoçar, eu fazia uma coisa, fazia outra. Eu disse: eu tenho meia hora para ir dormir. Aí só Deus me deixando ali a roupa. Que ódio. Deus me faz aquilo ali. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa. Aí, foi final de ano, eu fui entrar num propósito com o Senhor e comecei orando, e Deus me pediu. E, queridos, literalmente, eu não senti cansaço nenhum. Pelo contrário, me acostumei e estou vindo agora. Só não vim essa semana, aconteceu um imprevisto, mas eu estou vindo. Não estou dizendo isso não é para mim vangloriar não, viu? Estou dizendo isso porque o prazer de estar, que foi o que o Espírito Santo falou comigo. Eu estava dizendo ao Senhor, eu disse: Senhor, eu comecei a falar com ele, e o Espírito Santo falou comigo: fica aqui, Josimilton. Sinta a minha presença. Queridos, e não tem coisa melhor. É uma alegria tão transbordante, de dentro para fora, que você tenta passar para as pessoas, só que elas nunca vão entender. Nunca. Por quê? Porque vem do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele é bem específico, mostrando o relacionamento dele com o Espírito Santo.
quando ele fala isso, lá em 1 Coríntios. E quem mandou o povo esperar a descida do Espírito Santo, eu já dei a dica, eu ia perguntar, mas como eu já dei, foi o próprio Jesus, que dizia assim, quem foi que deu esses errados? Vamos ler a Bíblia. Eu disse antes. Então Jesus, que já vinha dando sinais, mostrando que as pessoas iriam estar naquele lugar para esperar a descida do Espírito Santo. E por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que as pessoas elas precisavam do Espírito Santo. Se não tivesse o Espírito Santo, as pessoas elas não iam suportar. E lá em Atos 1:3 diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes Jesus, pois ele sabia que seria impossível vencer o pecado sem a presença dele. E o último, querido, é revestir da armadura do Senhor, que está lá em Efésios 6, do 11 ao 13, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Se eu e você a gente observar, ele não disse de fato a gente usar uma armadura, tipo aquelas que vai de guerra, né? Usem a armadura. Não. Se você for ler depois, vai dizer sobre especificando cada item da armadura. Mas ele está dizendo que você precisa se vestir para o dia mau. E eu quero finalizar com Judas 1:20. Abra aí Judas 1:20, eu quero que você abra. Enquanto você está abrindo, queridos. E outra coisa é o jejum. Jejum, sabe por quê? Tem demônio que muitas vezes lhe rodeia e que prende a sua alma e as suas emoções, e ele só sai com jejum e oração. Tem que jejuar. Se não jejuar, não sai não, viu? Tem que jejuar. Então lá em Judas 1:20 diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então nós precisamos orar em língua, nós precisamos orar em Espírito. Eu tenho pedido o Espírito Santo, estou até compartilhando com discípulos, assim, eu tenho pedido o Espírito Santo o dom da interpretação. Porque eu acho lindo quando a pessoa fica xererê, xererê, xererê. Aí a outra xererê, xererê, xererê. Aí ela começa: Deus manda-te dizer isso, Deus manda-te dizer aquilo. Aí eu disse a Deus, eu disse: Senhor, eu quero quando a pastora Cristiana começar aqui, aí o Espírito Santo vai, a pastora Cristiana está dizendo isso, pastor, mulher, Deus está dizendo isso, vamos trazer a revelação. Eu acho um dom maravilhoso do Espírito Santo. Por isso, queridos, precisamos entender o mundo espiritual para alcançarmos nossa libertação e vivermos um verdadeiro evangelho sem culpa e condenação nas nossas emoções. Quero que você fique de pé. Nós vamos estar orando, vou chamar o pastor Marcos para estar orando, que de fato eu quero desafiar você, eu quero hoje, eu creio que a presença do Espírito Santo está aqui desde o início, e eu creio que ele está trazendo libertação hoje para você. Então eu quero desafiar você a vir aqui para frente. Você que tem vivenciado situações na sua vida recorrente de pecado, de angústia, de situações que você não consegue se libertar, eu quero chamar você para aqui para frente. E eu digo, não se preocupe com quem está do seu lado. Eu não vou não, porque o que é que vão pensar de mim? Queridos, isso é orgulho. Nós precisamos de fato buscar essa libertação. Sabe por quê? Porque nós queremos ir para o céu. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Eu quero que você de fato coloque diante do Senhor uma área específica que você sabe que você está preso. Você sabe, não, Senhor, eu estou preso nessa área, e por mais que eu tente, por mais que eu queira, eu não estou conseguindo me libertar. Eu não estou conseguindo me libertar. E eu quero, Senhor,
sair disso. Eu quero ir para outro nível comigo mesmo. Pode vir aqui para frente, tem vaga aqui na frente. Agora é você e o Senhor. O pastor Marco vai estar orando. É você e o Espírito Santo sobre você agora. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim